Bate-papo do dia recebe aqui no estúdio Fabiane Olegário para falarmos sobre o projeto Brocantes, da Univates. Brocantes, palavras e coisas da escola. A gente quer entender um pouquinho mais. Fabiane, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia a todos. Bom Um dia. privilégio conversar aqui com o ouvinte da Rádio Independente. Muitíssimo obrigado pelo convite, pelo espaço. É uma alegria poder divulgar também esse projeto da Univates, que eu vou contar. Professora, o que são brocantes? Primeiro, brocantes são feiras, né? Aquelas antigas mercados de pulga. Né? Essa ideia veio de uma ação que se realiza na França. A França tem várias feiras, né, de brocantes e que são ali comercializados papéis antigos nessas feiras. E os brocantes na França ficou muito em evidência nos últimos anos em função da crise econômica. E não eram comerciantes, eram pessoas comuns, né, que vendiam papéis nas ruas, nas calçadas, e etc. e tal. Então, a nossa ideia ela veio, né, ela partiu dessa ação que se realiza na França. Né? Então, brocantes é isso. Né? O que é feira? Tu me perguntou. Claro. Então, é um mercado de documentos, papéis antigos. E aí, do que nós estamos falando quando a gente fala desse projeto? Brocantes, palavras e coisas da escola. Exatamente. Então, esse projeto ele é um projeto vinculado ao grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento, que é o CEM da Univates. Esse grupo ele é vinculado ao PPG Ensino da Univates e tem, então, essa proposta, né, desse projeto é que a gente possa recolher o maior número de documentos, né, possíveis, que são documentos referentes à escola. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, né, quais são esses documentos? Bom, toda a nossa vida escolar a gente produz muitos documentos, né? Então, um dos documentos que eu poderia dizer aqui, que eu acredito que todos nós tenhamos ainda em casa, é o boletim escolar, por exemplo. Né? Então, a gente tem o boletim escolar, a gente tem pareceres, a gente tem cadernos, a gente tem recadinhos, né, diários. Então, tudo aquilo que foi produzido na escola nos interessa. Esses são documentos, digamos assim, não institucionalizados. E também a gente tem documentos institucionalizados que também nos interessam, que são, por exemplo, históricos. Né? Nós temos atas na escola, por exemplo. Né? Então, tudo isso, né, nos interessa. Nós estamos fazendo uma parceria bem interessante com algumas escolas. Né? Então, também nos interessa isso. E quero dizer também que esse projeto ele tem uma parceria, ele está sendo construído de forma coletiva com outras universidades também. Né? Nós temos a Universidade de Caxias do Sul, a gente tem a URGS e a gente tem a Unicinos. Então, são grupos de pesquisas que se reúnem em torno de um projeto. Então, o que está acontecendo aqui também está acontecendo nessas outras universidades. E também, para não esquecer aqui, a gente tem Espanha, né, uma universidade em Leiria, e também na Colômbia. Então, nós temos duas bolsistas colombianas, né, que são intercambistas da Univates e que estão fazendo todo esse contato, esse diálogo também na Colômbia. Nós queremos expandir o quanto mais esse projeto, né, ele for expansivo. E aí vocês podem me perguntar, mas que período, né, a gente tem esses documentos escolares? Desde o século XX, início do século XX, nos interessa. O que a gente faz com todo esse material que está chegando? E já está chegando muita coisa interessante. Nós queremos criar um repositório digital desses materiais. Então, vamos supor aqui. A Aline vai me dizer, eu tenho um boletim na minha casa. Como é que eu faço? Nós temos um e-mail, brocante@univates.br. Nós temos também um formulário digital, porque a Aline vai nos doar. Então, ela precisa assinar um termo que está nos doando. E também, se tiver alguma dúvida, por exemplo, olha, eu gostaria muito, eu não sei muito mexer em formulário digital, o ouvinte pode estar pensando isso, né? Escreve para a gente nesse e-mail, nós vamos até a casa desse ouvinte e vamos levar impresso esse formulário e vamos auxiliar esse ouvinte
a realizar ali a doação através do termo. Mas a Aline vai dizer para mim, mas eu não gostaria de doar esse material, eu gostaria de doar, mas eu gostaria de recebê-lo de volta. Porque tem um valor afetivo muitas vezes, né? Então, a gente pode fazer o quê? Bom, a gente vai digitalizar, porque é um repositório digital, e a gente entrega para a Aline o valor afetivo que tem esse boletim escolar. Então, nesse sentido, tem uns já que dizem, olha, pode levar, né? Não gostaria que de volta nada, né? Que retornasse. Então a gente tem assim muitas possibilidades, né? Para que a gente possa aí estar levando esse projeto adiante. Olha, é um projeto em tanto, né? Porque a gente está falando de digitalização e de armazenamento de dados. Então, os dados lá da Aline, do Moisés Eli, da Fabiana, eles ficarão armazenados lá. É quase que uma espécie de LinkedIn, né? Exato. Exatamente. Ele vai ser um repositório público, né? Ele vai ficar de acesso público a qualquer e toda pessoa. E nós temos assim um objetivo de entender, Moisés e Aline, por exemplo, o que foi produzido ao longo, né, desse século XXI, século XX, início do século XXI na escola. Então, por exemplo, vou dar uma breve explicação aqui, um exemplo. Tá? Lá na Colômbia, por exemplo, a gente pode ter também boletins escolares, e aqui também, mais ou menos na mesma época, 1960, vamos supor. E aí nós vamos, talvez, encontrar, porque a gente não sabe, nós vamos analisar os materiais, porque é uma pesquisa, nós vamos encontrar, de repente, algo muito semelhante entre um país e outro. Então, o que a gente vai encontrar também sobre a escola, me parece que é algo que, de certo modo, vai contribuir, sim, para o campo da educação. Né? Para nós entendermos todo esse processo, nós temos que nos entender presente e nós precisamos olhar toda a nossa história, né? Como que a escola, quais são os discursos da escola, como a escola subjetiva esse sujeito, através de que materiais. Então, é importante a gente ter isso bem presente e dizer, bom, nosso projeto, sim, né? Um projeto que vai contribuir de maneira excepcional para o campo educacional. Mas nós precisamos de materiais, né? Isso nós temos participado também, quero dizer para vocês, de feiras, né? Nós estávamos na Arte na Praça, nós participamos. Na parte da manhã, na parte da tarde foi cancelada o evento, cancelado o evento. Nós tínhamos também agora Estrela, que também foi cancelado, né? Mas vamos participar também. Temos o Gramado Cultural da Univates, e esperamos aí receber convites, porque nós estamos, né, super disponível para fazer essa feira mesmo de brocantes, né, que é essa a ideia. Eu vou retomar para a nossa audiência que nos acompanha agora e que começou a pensar, nossa, eu tenho guardado, eu guardei dos filhos, eu guardei dos netos, eu guardei meu, tá lá no maleiro do roupeiro, como eu costumo dizer, né? Em algum lugar tá guardado. Para esse ouvinte ter a certeza de que aquele material dele é válido, qual é a referência? É a data ou, na dúvida, ele questiona? Como que ele pode fazer, pensando que a audiência talvez foi para esse lugar que eu fui agora, lá para os guardados? Sim. Ai, que bom, né? Olha só, nós não temos, assim, um enquadramento desse material, né? Então, bom, qualquer e todo material nos interessa, como eu comentava aqui. E independente do ano, desde que seja do início do século XX e que o documento esteja em bom estado. E aí tem mais uma coisa que o ouvinte é interessante nós sabermos aqui e pontuarmos. Aí a Aline vai dizer assim, nossa, mas na terceira série eu tenho um boletim, mas eu não fui muito bem. Ou eu tenho um documento que eu enviei um recadinho para um garoto que eu gostava na época, mas eu não quero assim que apareça meu nome, a identidade, né? A gente faz exatamente aquilo que a pessoa está nos demandando. Olha, então eu gostaria de doar isso, mas não gostaria que aparecesse no documento essa e essa informação. Ok, sem problema nenhum, né? Que às vezes a gente tem algumas coisas aí guardadas e que a gente não gostaria que talvez viesse uma identidade, né? Mas a gente tem essa possibilidade também. Vai contemplar somente alunos ou também professores? Professores, alunos, comunidade, todas as pessoas que tiverem, como diz a Aline, nos seus armários, né, nos seus guarda-roupas, suas caixas guardados. Contempla todos, Moisés,
sem nenhuma distinção aqui. Claro. Quem tiver os dados daí armazenados no sistema Brocantes, como é que ele faz para acessar? E vai ter acesso a esse conteúdo? Vai ter acesso a esse conteúdo. Nós não iniciamos o repositório ainda, porque nós estamos no início do projeto. Estamos agora com alguns materiais. Quando a gente recebe esses materiais, a gente digitaliza esses materiais e aí entrega esses materiais para a pessoa, já que ela solicitou, ou não. Então, estamos nesse processo. Nós já temos, sim, um formulário, né, de autorização desse material. Então, esse formulário também nós já temos e também estamos nesse processo. Porque quando ele for para o repositório, Moisés, ele vai ter que ser analisado antes de ir, né? Então, nós temos que criar dados, né? Nós temos que criar categorias para poder analisar e lançar nesse repositório. Mas vai ser divulgado amplamente qual é o endereço desse repositório, etc. e tal. E, com certeza, nós vamos auxiliar também pesquisas, né? Também sobre a escola nesse período, porque abrange um tempo significativo, né? Em termos de data, né? No futuro, a gente não vai precisar fazer isso, porque tudo vai estar digitalizado, muito provavelmente, né? Os alunos que agora estão com a vida escolar ali no ensino fundamental, por exemplo, já deve ter tudo num sistema, e não como na nossa época, que era tudo papel, tudo papel, né? Eu lembro do boletim colorido. O meu boletim era colorido de dobrar. Exatamente. Era azul, laranja, depende. Alguns utilizando outras cores. Mas eu revisitei aqui um pouquinho da minha história agora. Fiz uma tarefa mental aqui de tentar descobrir... vocês são dessa época também, que a gente era instigado a não tirar nota vermelha, né? A nunca ficar abaixo da média. Sim. Então, eu acho que e daí eu acho que tem um pouco de confronto ali com aquela ideia, com aquela política, né? Às vezes até familiar de cobrança. Eu acho que eu tirei a primeira nota vermelha na 7ª série. Olha como te marcou. Sim, eu acho que é na 7ª série. Não sei se é 7ª ou 6ª. Eu acho que é a 7ª série. Eu tava super bem. Eu poderia ter passado com uma média muito maior. Mas é aquela coisa, né, da adolescência ali, da pré-adolescência. E o fato de ser impresso também tinha isso, né? Sim, o boletim, é um documento. O boletim era um documento. Ele vinha para casa para a mãe ostentar para a família toda, ou não, né? No caso da 7ª série do Moisés, não foi bem uma ostentação, né? Mas a gente trazia... Não, daqui a pouco eu queria, né? Tirar aquela nota ali para mostrar alguma coisa. Né? Eu queria desafiar alguém, só pode ser. E hoje, com tudo digital, parece que a gente perdeu um pouquinho isso, né? Exatamente. Mas é interessante notar, assim, que quem faz esses guardados não é a nova geração, assim, a geração atual. Quem tem, geralmente, é na casa da mãe, na casa da avó, geralmente estão ali, né, esses guardados. Então, a gente percebe, né, isso. Eu tenho uma caixa assim, mas está na casa da minha avó. Então, a gente também começa a perceber de que é isso mesmo, né? A geração agora é totalmente digital, os documentos também são digitais. Na escola, nós tínhamos, né, um período, né, de documentos, por exemplo, né? O arquivo passivo, por exemplo. Guardava-se, armazenava-se documentos num determinado período, né? E aí depois, esses documentos tinham um outro destino. Então, a gente sabe que hoje os arquivos eles são mais digitais, sim, né? Então, é importante. Mas é importante também que a gente dê tratamento a esses arquivos, né? Isso que a gente quer fazer aqui com esse projeto. Eu vou participar, Aline. Com certeza. Nós vamos passar aqui, viu? Podem passar. Vamos passar aqui. Tu sabes que a gente consome tanta informação e como é legal reviver, né? Revisitar esses momentos, né? Tentar relembrar aquilo que aconteceu lá com 6, 7, 10, 12, 13. E até o método mudou, né? Eu recordo que tinha, além da nota, tinha um parecer que a professora fazia a caneta numa lateral do boletim. Isso. E tão importante quanto a nota era o que a professora iria descrever ali, era né? Marcante. A minha era sempre a mesma. Moisés, tuas notas estão boas. Deves diminuir a conversa em sala. Bem-vindo ao clube. A Aline é uma ótima aluna, mas conversa bastante. Isso tudo também, né? O método hoje é diferente, né? A avaliação também é diferente. Sim. Mas a gente vê ainda muitas escolas, né? Muitos educandários com boletins, com pareceres, né? Com conceitos, muitas vezes. E também com esse parecer ao lado, né? Da nota do conceito, que também era algo que chamava muito atenção, né? E a gente sempre brinca, às vezes,
Continue assim. Boa. Parabéns. Continue Continue assim. assim. É verdade, é verdade. Então são coisas que nos marcam, né? Isso que Moisés estava trazendo, né? Reviver isso também, né? Essa nossa trajetória escolar, porque a escola, de algum modo ou de outro, ela faz a diferença, né, na vida das pessoas, né? Então, tudo que vivemos, né, nesse espaço, né, o que guardamos, né, disso, dessa memória, né? E guardar é rememorar, é trazer de novo à memória aquela cena, mesmo que a cena seja de outro modo, porque nós não somos mais os mesmos da época, né? Mas a gente lembra, e lembrar é importante, né? É do ser humano. Tem outra coisa ali. Hoje eu acho que mudou. A Lívia está recebendo a carinha feliz que se fala, né? O coração. Eu recebia estrelinha, né? Tirava um 10, era 10 com estrela. Quando o professor colocava uma estrela do lado da nota, então, meu Deus do céu, duas tá louco. Sensacional. Era simbólico aquilo. Os cadernos Mas era difícil de acontecer comigo, tá? E os cadernos de caligrafia. Nossa, verdade. Como nós tínhamos caderno de caligrafia na época. Bom, nós somos 3 aqui da mesma época, né? E eu tenho até hoje, um caderno de caligrafia guardadinho. Nossa, eu fiz bastante. Não deu certo, não chegamos ao objetivo. Mas dá para entender, tá melhor do que já foi um dia. Razoável. Tá legível, tá valendo. Professora, obrigada pela tua participação. Imagina. Certamente a gente volta a falar sobre. Sim. Nós gostaríamos assim de retornar aqui nesse espaço, né, nessa oportunidade, e também trazendo aqui para vocês algumas análises, alguns materiais, que também eu acho importante, né? Quando a pessoa participa de algo, ela também quer entender o que está se fazendo com aquele documento, né? Que de algum modo, como eu falei, é tão afetivo, né, para essa pessoa. Bom, só um detalhe, Aline, como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos um Instagram, né, que é @semunivates. Ali as pessoas podem nos seguir. Perfeito. Nós estamos inserindo, né, publicando todo o Brocantes nesse espaço. E nós também temos o e-mail, né? Olha, eu fiquei com dúvidas ou gostaria de participar. Então, nesses duas plataformas é importante aqui entrar em contato conosco, né? E a gente vai auxiliando no que for preciso. Então, @semunivates é o nosso Instagram. E o nosso e-mail é brocante@univates.br. 92. Prof. Fabiane Olegário, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço vocês, Aline, Moisés, e também todos os ouvintes da Rádio Independente. É sempre uma honra, uma alegria poder estar aqui conversando com essa dupla. Prazer e a honra é toda nossa. 19,9 a temperatura, um cafezinho, Aline Silva. Faremos uma pausa, vem Rita de Cássio, Independente Notícias. Nós voltamos com o panorama logo mais.